Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Rafael, sou professor aqui de Direito Penal e Direito Processual Penal, aqui do curso Mandetta Concursos, né? E hoje eu tenho a honra, né, de trabalhar com vocês, discutirmos e resolvermos, né, as questões que foram cobradas de Direito Penal e Processual Penal no último concurso que teve da Polícia Rodoviária Federal, né, que foi realizado agora, dia 3 de fevereiro, né, de 2019. Né? Dentro da matéria relacionada a direito penal e processo penal, né, foram consideradas algumas situações hipotéticas, algumas questões, e dentro dessas questões, dessas situações, foram colocados 10 itens para que fosse analisado certo ou errado, né, pelo concursando. Né? Então eu creio que essa vai ser uma discussão, uma resolução, né, de questões bem objetiva, e espero que seja bem claro para que vocês possam visualizar nas suas provas e assim estar também estudando, né, com essa resolução de questões. Então vamos lá. Né? Dentro das questões apresentadas pela CESP, né, relacionada a penal e processo penal, que são cobradas simultaneamente, a primeira questão que vamos estabelecer com vocês ela diz uma situação e depois ela coloca alguns itens. Então diz a primeira situação, né? Em uma rodovia federal próxima à fronteira do Brasil com o Paraguai, um caminhão foi parado e vistoriado por policiais rodoviários federais. Além do motorista e de um passageiro, o veículo transportava ilegalmente grande quantidade de mercadoria lícita de procedência estrangeira, mas sem o pagamento dos devidos impostos de importação. O motorista, penalmente imputável e proprietário do caminhão, admitiu a propriedade dos produtos. O passageiro, que se identificou como servidor público alfandegário lotado no posto de fiscalização fronteiriço, pelo qual o veículo havia passado para adentrar no território nacional, alegou desconhecer a existência dos produtos no caminhão e que apenas pegou carona com o motorista. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Bom, analisando a questão te dá diversos dados. Primeira coisa, ela fala o seguinte: olha, numa rodovia federal, próxima à fronteira Brasil-Paraguai, um caminhão parado vistoriado foi vistoriado pelos policiais rodoviários federais. Além do motorista, havia um passageiro. E esse passageiro era um servidor público, mas não era qualquer servidor público, era um servidor público alfandegário, ou seja, já antecipando para vocês, aquele que de alguma forma tem a obrigação de exercer a fiscalização da entrada e saída de mercadorias. Ok? Ele colocou ainda que os produtos eram de origem lícitas. Contudo, né, ele admitiu que não foram recolhidos os tributos, os impostos, né, de importação devida, ou seja, para adentrar com esses produtos dentro do território nacional. Diante disso, a CESP colocou duas questões, né, dois itens para nós analisarmos. Né? O primeiro item, ele coloca dessa forma: a conduta do motorista configura crime de descaminho em sua forma consumada, ainda que não tenha havido constituição definitiva do crédito tributário, e a ocorrência de efetivo prejuízo ao erário. Bom, se você analisar essa questão, você vai parar e pensar: professor, mas eu não sei o que é um crédito tributário, eu não sei se houve um prejuízo ao erário. Mas olha só, o prejuízo ao erário não ficou constando ali na resolução da questão, mas de qualquer forma, o prejuízo seria a sonegação, né, do imposto, ou seja, não pagar o pagamento do imposto. E o que seria esse crédito tributário? Olha, esse crédito tributário é um crédito que a Fazenda Pública tem, que o Estado tem em relação ao contribuinte, quando ocorre algum fato gerador que de alguma forma importa no pagamento de um tributo. Mas a questão ela não está relacionada a isso. O que a questão está dizendo? Olha, eu quero saber qual é a forma de consumação do crime de descaminho. Bom, o crime de descaminho está previsto lá no artigo 334 do Código Penal e é um crime praticado pelo particular contra a administração pública. Ok? O crime de descaminho é praticado pelo particular contra a administração pública, em desfavor da administração pública. E o artigo 334 ele fala o seguinte: olha, iludir,
no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido, olha só, pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. O que quer dizer isso, gente? Olha só, se o cidadão de qualquer forma ele ilude o pagamento, né, de um tributo pela entrada do produto, pela saída do produto ou pelo consumo desta mercadoria, a pena dele é de reclusão de 1 a 4 anos. Olha só, o crime de descaminho é um crime formal. Professor, mas o que é um crime formal? Um crime formal é aquele que importa uma conduta e tem um resultado. Mas a sua consumação já é decorrente da conduta, pouco importando, né, o resultado, que seria mero exaurimento do crime. Tudo bem? Então, o crime de descaminho, ele já se consuma quando o sujeito ilude a administração pública e não recolhe o imposto devido, pela entrada, pela saída ou pelo consumo dessa mercadoria. Então, mesmo que não haja constituição do crédito, mesmo que não haja prejuízo ao erário, né, imediatamente, né, um prejuízo imediato, ainda assim ocorre a consumação do crime de descaminho. Portanto, quando eu falo na questão, a conduta do motorista configura crime de descaminho em sua forma consumada, ainda que não tenha havido constituição definitiva do crédito tributário e a ocorrência efetiva de prejuízo ao erário, a questão está correta. Tudo bem? Então, o que a CESP colocou? O seu entendimento em relação a ser um crime formal, material formal, né, em relação ao crime de descaminho, e na realidade o crime de descaminho previsto no artigo 334 do Código Penal é um crime formal. Ele possui uma conduta e um resultado, mas a sua consumação já se dá com a conduta do sujeito. O resultado seria um exaurimento do crime. Tudo bem? Então a questão está correta. O próximo item. Caso fique comprovada a participação do servidor público na conduta delituosa, ele responderá pelo delito de descaminho em sua forma qualificada. Ela tinha um dever funcional de prevenir e de reprimir o crime. Olha só, nessa situação, como eu disse para vocês, o crime de descaminho é um crime previsto no artigo 334 do Código Penal e é um crime praticado por particular contra a administração pública. Na questão toda, ela fala o seguinte, olha, o motorista ele assumiu a propriedade, né, das mercadorias e assumiu que não havia efetuado o pagamento do imposto devido pelas mercadorias. Crime de descaminho, até porque as mercadorias, a questão deixou claro que eram produtos lícitos, não ilícitos. Na questão colocou o seguinte, olha, o servidor público alfandegário, né, que estava no posto de fiscalização, né, que estava junto no carona, estava no posto de fiscalização, ele falou que não tinha conhecimento daquela situação apresentada pelo motorista. Tudo bem. E a questão agora coloca, mas e se ele tivesse, né, a participação nessa conduta delituosa? Por qual crime ele responderia? Olha só, o nosso Código Penal, ele adotou a teoria unitária ou teoria monista. O que é isso, professor? Olha, tanto o autor quanto o partícipe do crime, eles sempre respondem pelo mesmo crime na modalidade, de acordo com a sua concorrência pelo crime, né? De acordo com a sua conduta dentro do crime, da prática do crime, de acordo com as circunstâncias que ele pratica o crime. Mas esse dispositivo aqui, ele é uma exceção. Por que uma exceção? Porque lá no artigo 318 do Código Penal, ele traz uma previsão específica para o servidor público. O servidor público, de alguma forma, facilita, né, a prática de contrabando ou descaminho. Professor, então ele não vai responder pelo crime de descaminho como partícipe. Não, ele não vai responder pelo crime de descaminho como partícipe. Ele responderá pelo crime de facilitação de contrabando ou descaminho. Por quê? Porque tem um tipo penal específico para ele, que é praticado por servidor público contra a administração pública. Neste caso, este item está errado, porque o servidor público, que é um servidor público alfandegário, que trabalha no posto de fiscalização, ele tem a obrigação, ele tem o dever funcional, né,
de alguma forma, impedir a prática do contrabando e do descaminho. E diz assim o artigo 318 do Código Penal: facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho, entre parênteses, artigo 334, fecha parênteses. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, nessa situação, gente, é uma exceção, né, trazida pela teoria monista, ou unitária do crime, monística, desculpa, ou unitária do crime, onde o autor e o coautor respondem, o autor e o partícipe respondem pelo mesmo crime. Aqui é uma exceção, né, de forma que o autor, que é o motorista, vai responder pelo crime de descaminho, é o servidor público, não é qualquer servidor público, mas é o servidor público alfandegário, que tem a obrigação, né, de tomar providências para evitar a prática do contrabando desse caminho. Ele responderá pela pena prevista, pela conduta descrita no artigo 318 do Código Penal. Então, analisando essa questão, esses dois itens, nós temos que o primeiro é verdadeiro e esse segundo, a questão está errada. Tudo bem? Então, vencida essa primeira parte, né, passamos à segunda, onde nós tem mais uma descrição de uma situação hipotética e depois ele coloca algumas assertivas para serem analisadas por vocês. Diz lá a situação hipotética: em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que supostamente tinha sido utilizada no crime. Bom, aqui eu trago algumas questões para você, porque nos próximos itens ele estará analisando a situação do flagrante delito, né? E o item diz o seguinte: de acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura hipótese de flagrante presumido ou flagrante ficto. Bom, eu tenho que dizer para vocês o seguinte: o Código de Processo Penal, ele trata da prisão em flagrante delito e ele traz lá no seu artigo 301 e o artigo 302 algumas situações. O artigo 301 fala o seguinte, né? A autoridade policial e seus agentes deverão e o cidadão poderá, né, efetivar a prisão em flagrante. Olha só, da análise desse dispositivo, eu tenho a seguinte situação: um flagrante obrigatório, em que as autoridades policiais e seus agentes são obrigados a efetivar a prisão em flagrante, e o cidadão que tem a facultatividade em efetuar a prisão em flagrante, qualquer cidadão que esteja cometendo um crime. E o artigo 302, ele traz ali algumas hipóteses de prisão em flagrante. Está em flagrante delito quem está cometendo o crime, acabou de cometer o crime, é perseguido logo após e é encontrado logo depois com os objetos que façam presumir ser ele o autor da infração penal. O flagrante, aquele que está em flagrante delito, que acabou de cometer o crime, está cometendo o crime ou acabou de cometer, nós chamamos isso que é o flagrante próprio. Quando o cidadão é perseguido logo após, eu falo que esse é o flagrante impróprio. E quando o sujeito é encontrado logo depois, esse é o flagrante presumido, também conhecido como flagrante ficto. Às vezes o aluno fica assim, puxa vida, mas não tinha o ficto, né? Mas o presumido é a mesma coisa, né, que o flagrante ficto. O flagrante presumido é o flagrante ficto. Então são essas as modalidades do flagrante: o flagrante próprio, o flagrante impróprio e o flagrante presumido ou flagrante
ficto. Observe que a questão, quando nós falamos em flagrante delito, essas hipóteses de flagrante, elas dão uma questão temporal. Por exemplo, quando ele fala está em flagrante delito quem está cometendo o crime, ou seja, está cometendo naquele momento, ou que acabou de cometer o crime, ou seja, um pouquinho depois, ou é perseguido logo após, é um tempo maior, e é encontrado logo depois, né, com objetos que façam presumir ser ele o autor daquela infração penal. A questão, ela coloca até que o cidadão, a Polícia Rodoviária Federal montou uma barreira a 200 quilômetros, né, para tentar efetivar a prisão daquele homicida. Observe que 200 quilômetros, andar 200 quilômetros dentro de uma normalidade, provavelmente você levaria entre 2 horas e meia, 3 horas, dependendo, né, da distância percorrida. Apenas para nós pensarmos nesse sentido. Então, nessa hipótese, como o sujeito foi apreendido, né, num tempo um pouquinho maior, e ainda com objeto que faça presumir ser ele o autor do crime, é um caso de flagrante presumido, também conhecido como flagrante ficto, né? Então, quando nós falamos aqui, de acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura hipótese de flagrante presumido ou ficto, a questão está correta, né? E coloquei o artigo 302, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, e é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, olha só, inciso 1 e 2, eu falo que esse aqui é o flagrante próprio. O 3 eu falo que ele é um flagrante impróprio. E o 4 é um flagrante presumido, também conhecido como flagrante ficto. Ok? Então a questão está correta. Na mesma situação hipotética, ele coloca o outro item e fala o seguinte: quanto ao sujeito ativo da prisão, o flagrante narrado é classificado como obrigatório, hipótese em que a ação de prender e as eventuais consequências físicas dela advindas em razão do uso da força se encontram abrigadas pela excludente da ilicitude denominada exercício regular de direito. Em relação a esse item, observe que a banca ela trouxe duas circunstâncias para vocês que vocês deveriam ter analisados. A primeira dela fala o seguinte: quanto ao sujeito que efetuou a prisão, o flagrante narrado é classificado como obrigatório. Bom, eu disse para vocês, o artigo 301 do Código de Processo Penal, ele estabeleceu o seguinte: a autoridade policial e seus agentes deverão, ou seja, isso é um caso de flagrante obrigatório, e qualquer do povo cidadão poderá, isso é um caso de flagrante facultativo. Então, nessa situação, até aqui a questão estava correta. Quanto ao sujeito ativo da prisão, aquele que vai efetivar a prisão, o flagrante narrado é classificado como obrigatório, né? Hipótese que a ação de prender as eventuais consequências físicas delas advindas, em razão do uso da força, se encontram abrigadas pela excludente ilicitude denominada exercício regular do direito. Bom, já entendemos que o flagrante é obrigatório, porque foram efetivadas pela autoridade policial e seus agentes, tudo bem? E olha só, mas agora tem o segundo momento da questão. No caso de ser necessário o uso de força física, o sujeito que efetivou a prisão, ele estará acobertado pela excludente de ilicitude denominada exercício regular de direito? Olha só, o artigo 23 do Código Penal, ele traz as excludentes, as causas que excluem a antijuridicidade ou a ilicitude, né, da ação do determinado sujeito. Dentre elas está lá, ele fala assim: não constitui crime quando o agente pratica o fato nas seguintes circunstâncias: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Olha só,
quando os policiais estavam efetivando a prisão do agente, eles têm a obrigação de prender aqueles que estão em flagrante delito, seja ele próprio, impróprio, seja ele presumido ou ficto. Nessa circunstância, os agentes estão agindo, cumprindo uma determinação legal. Tudo bem? Então, quando o policial rodoviário federal, quando ele, ou eles fizeram a barreira 200 quilômetros, imaginando efetivar a prisão daquele homicida, na realidade eles estavam cumprindo um dever legal, sendo que qualquer ação que impeça, usando moderadamente dos meios na proporcionalidade, que impeça essa ação, ele estará acobertado pela excludente denominada estrito cumprimento do dever legal e não exercício regular de direito. Por essa circunstância, a questão está errada. Tudo bem? A questão, lógico, tratando-se da banca CESP, Sebrasp, o que eles fazem? Eles dão toda uma assertiva, está tudo certinho. E lá no final, eles modificam e se você não for atento, você perde a sua questão. Então, quanto ao sujeito ativo da prisão, o flagrante narrado é classificado como obrigatório, positivo, verdade. Hipótese que a ação de prender e as eventuais consequências físicas delas advindas em razão do uso de força se encontram abrigadas pela excludente de licitude, denominado exercício regular de direito. Nessa questão, estarão abrigadas pela excludente denominada estrito cumprimento do dever legal, porque estão cumprindo uma determinação em lei, estão cumprindo um ato de ofício da profissão que eles têm, da carreira que eles têm, que é ser agente policial, Polícia Rodoviária Federal. Então, nessa circunstância, a questão está errada. Tudo bem? Vencida essa parte, vamos para o próximo item nessa situação hipotética. Durante o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial competente, o policial rodoviário responsável pela prisão e condução do preso deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas e o interrogatório do preso. Olha, neste caso aqui, já vou dizer para você, a questão está errada. Por que a questão está errada? Bom, em se tratando de prisão em flagrante, eu tenho o sujeito ativo e tenho o sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que está efetivando a prisão, e o sujeito passivo é aquele que está sendo conduzido. Junto com o sujeito ativo também tem as testemunhas, que tem o condutor e as testemunhas que presenciaram o fato. E o artigo 304 do Código de Processo Penal, ele é muito claro. Ele diz o seguinte: apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, ou seja, logo depois da oitiva do condutor, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado, sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aqui nessa questão, ela trouxe uma inversão. Ela falou, não, primeiro eu vou ouvir as testemunhas e o interrogatório, e após tudo isso, eu vou ouvir o condutor. Mas não é isso que diz o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal fala o seguinte: primeiro você vai ouvir o condutor, depois as testemunhas que presenciaram e acompanharam o condutor, e após isso, o interrogatório do acusado, daquela pessoa que foi presa em flagrante delito. Então, dessa circunstância, dessa situação hipotética, a CESP, a banca, tirou 3 itens relacionados aí à prisão em flagrante, ao procedimento de prisão em flagrante, e também trouxe numa mesma questão, trouxe ainda uma causa de excludente de ilicitude, que o policial rodoviário, ao agir com força, não age no exercício regular de direito, mas ele age acobertado por estrito cumprimento do dever legal. Tudo bem? Vencida essa questão, passamos então à próxima. A próxima questão fala o seguinte: o artigo 1º do Código Penal brasileiro
dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue os itens que se seguem. Bom, o artigo 1º do Código Penal, ele trata lá do famoso princípio da legalidade, né? Esse princípio da legalidade está tanto aqui no artigo 1º do Código Penal, como no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que é uma garantia fundamental do cidadão, ou seja, para que haja o crime, eu tenho que ter lei. Para que eu tenha a pena, também tem que ser prévia cominação legal. Tudo bem? Diante disso, coloca lá. Bom, o próximo item. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito. Tudo bem? Razão porque é proibida em caráter absoluto a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Olha só, chama a atenção de vocês, cuidado com essas palavras que definem absoluto, unicamente, exclusivamente. Quando aparecer essa palavra, fique atento, né? Foi o que a questão colocou. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito. Lógico, pelo princípio da legalidade, em se tratando de norma penal, a criação do tipo penal tem que ser em lei em sentido estrito. O que é sentido estrito? Olha, quando eu falo em princípio da legalidade, eu tenho algumas características, ou seja, lei em sentido estrito significa dizer que a lei penal deve ser aquela criada pela União para que possa ser aplicada em todo o território nacional e não é qualquer lei que possa gerar no processo legislativo, apenas aquela lei que é discutida no âmbito do Congresso Nacional e depois aprovada sancionada pelo Presidente da República, ou seja, a lei ordinária. Então, nesse aspecto, é lei em sentido estrito, ou seja, somente a lei aprovada pela União e discutida no Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, tem a condição de ser, a instituir uma conduta incriminadora. Então, quando eu falo em princípio da legalidade, ela me diz, olha, a lei tem que ser no seu sentido estrito, impedindo a aplicação da analogia para punir o réu. Cuidado com isso, porque o Código Penal, quando ele fala assim, não posso aplicar analogia porque fere o princípio da legalidade, analogia em bonam partem, ou seja, que favoreça o réu, essa eu poderia aplicar no direito penal. Então, quando a questão ela fala assim, a norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, razão porque é proibida em caráter absoluto a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena, isso não é uma verdade. Por quê? Porque eu posso aplicar analogia sempre para favorecer o réu, nunca para prejudicar o réu. Então, nessas circunstâncias, é possível, de modo que a questão assim, ela está errada. Tudo bem? Então, quando eu falei das características lá da lei penal, a lei penal tem que ser estrita, a lei penal tem que ser escrita, a lei penal ela tem que ser taxativa e a lei penal tem que ser certa, certa e tem que ser prévia, de modo que a lei tem que, antes do fato, tem que existir lei punindo aquele fato, ok? A lei não pode retroagir em hipótese alguma para prejudicar o réu ou para punir um fato anterior, principalmente a lei penal. Isso é o princípio da legalidade e alguns entendem também o princípio da reserva legal, ou seja, a norma penal tem que ser reservada, é a lei estrita, estritamente para a previsão da lei penal. Nesse contexto ainda, o próximo item fala o seguinte: o presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime,
desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Olha só, como nós vimos, a lei penal, ela só pode ser instituída por lei no seu sentido estrito, tudo bem? Medida provisória é medida provisória. Ah, professor, mas medida provisória não é lei? Não, medida provisória é medida provisória. Lei é outra coisa. Medida provisória tem força de lei. E a medida provisória, ela é instituída pelo presidente da República em caso de extrema relevância e urgência. Que posteriormente a isso, ela tem que ser discutida e aprovada no Congresso Nacional. A própria Constituição Federal estabelece que é vedada estabelecer qualquer conteúdo em medida provisória que esteja relacionado a penal e a processo penal. Então, desta forma, em se tratando de medida provisória sob pena de afronta ao princípio da legalidade, ela não pode, em momento algum, aplicar pena, agravar pena, criar pena, que de alguma forma vai infringir o princípio da legalidade. Diante disso, a questão está errada. Tudo bem? Bom, essa foi mais uma situação hipotética. Vamos para a próxima, onde também discutiremos alguns itens. Diz lá a situação hipotética. Abordado determinado veículo em região de fronteira internacional, os policiais rodoviários federais suspeitaram da conduta do motorista. Ele conduzia 2 adolescentes com as quais não tinha nenhum grau de parentesco. Ao ser questionado, o condutor do veículo confessou que fora pago para conduzi-las a um país vizinho, onde seriam exploradas sexualmente. As adolescentes informaram que estavam sendo transportadas sob grave ameaça e que não haviam consentido com a realização da viagem e muito menos com seus propósitos finais. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. E o item fala assim: a conduta do motorista do veículo se amolda ao tipo penal do tráfico de pessoas, em sua forma consumada, incidindo neste caso, olha só, causa de aumento de pena em razão de as vítimas serem adolescentes. Olha só, gente, essa questão ela está correta, Vou dizer para vocês que ela está correta. Por que ela está correta? Porque ela expressa o que está escrito ali no artigo 149-A do Código Penal brasileiro, que foi inserido aqui no texto no Código Penal em 2016. E olha só o que diz o artigo 149-A do Código Penal. Agenciar, aliciar, recrutar, olha só, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas a de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, se nós já imaginarmos na questão proposta, eu já vou dizer para vocês o seguinte: olha, o motorista ele foi abordado por policiais e foi preso naquela circunstância porque estava conduzindo 2 adolescentes e as adolescentes falavam que de alguma forma seriam exploradas sexualmente e ainda assim estavam sendo transportadas sob grave ameaça e que não havia qualquer tipo de consentimento. Então, nessa situação, observa que esse tipo de conduta se enquadra perfeitamente no artigo 149-A do Código Penal, que diz respeito ao tráfico de pessoas, que está transportando com a finalidade de exploração sexual. Contudo, gente, o parágrafo 1º, ele fala assim: a pena é aumentada de 1/3 até metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, se o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com
deficiência, ou se o agente prevalecer das relações de parentesco, doméstica, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica, inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, ou se a vítima do tráfico de pessoas for retirado do território nacional. Então o que você fala? O que a questão coloca? Olha, a questão estabelece o motorista conduzindo adolescentes sob grave ameaça sem o consentimento delas e ainda assim para exploração sexual. Olha, então eu vou dizer para você, encaixa perfeitamente no artigo 149A do Código Penal, que está transportando para exploração sexual, pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. E essa pena poderá ainda ser aumentada de 1/3 até metade se o crime for cometido contra adolescente, né? E isso é uma causa de aumento de pena. Tudo bem? Então, nesta circunstância, a questão está correta e o motorista será enquadrado no artigo 149A do Código Penal. Perfeita questão. Vamos para a próxima. Com relação aos meios de prova e os procedimentos inerentes à sua colheita no âmbito da investigação criminal, julguem os próximos itens. Bom, aqui ele já falou o seguinte, os meios de prova e os procedimentos para a colheita dessas provas, ok? Ele traz para a gente 2 itens. E fala o primeiro, né? A boleia de um caminhão utilizada pelo motorista, ainda que provisoriamente, como dormitório e local de guarda de seus objetos pessoais em longas viagens, não poderá ser objeto de busca e apreensão, sem um competente ordem judicial, na hipótese de fiscalização policial, com a finalidade de revista específica àquele veículo. Olha só, aqui nós estamos falando de busca e apreensão, que é um meio de prova, né, existente lá no Código de Processo Penal, que é a matéria que nós estamos discutindo, e ela tem alguns requisitos, alguns pressupostos. A busca e apreensão, ela pode ser domiciliar e pode ser pessoal. A busca, quando for domiciliar, ela necessita de mandado judicial, ela precisa de determinação judicial. A busca, quando for pessoal, na pessoa, não precisa. Não é busca e apreensão de pessoa, mas é busca e apreensão realizada na pessoa. Tudo bem? Então, retornando, a busca e apreensão, quando for domiciliar, necessita de ordem de mandado judicial. E quando for pessoal, não necessita dessa determinação. Mas o que eu quero saber aqui, professor? Olha só, eu quero saber se a boleia de um caminhão, ela se equivale a domicílio do sujeito. Então, olha só, dentro da jurisprudência, muito tem se discutido a questão da extensão do domicílio. O que seria domicílio? O artigo 150 do Código Penal, ele estabelece, se não me engano, 150, inciso 4 do Código Penal, ele fala lá, traz o parágrafo 4º, ele traz o conceito do que seria casa. Qualquer compartimento habitado pode ser considerado como se fosse casa. Nestas circunstâncias, a jurisprudência tem entendido que a boleia do caminhão, quando o caminhoneiro utiliza da boleia como se fosse uma moradia, mesmo que seja provisória, é uma extensão da sua casa, uma extensão do seu domicílio, de modo que qualquer ação policial visando fazer uma busca na boleia do caminhão, isso necessitaria de uma determinação judicial, ou seja, se ele não observar isso, pode se caracterizar uma prova ilícita, porque não houve determinação judicial. Por isso a questão está correta. Isso serve para quê, gente? Olha só, nessas questões, nessas duas últimas, nós estamos discutindo aqui a questão da violação, da inviolabilidade do domicílio, que é uma garantia constitucional, está lá previsto no artigo 5º, no inciso 11 da Constituição Federal, que fala assim, a casa é asilo inviolável. Ninguém nela pode entrar, salvo se houver consentimento morador, ou se for o caso de flagrante delito, para prestar socorro no caso de desastre. Nestas circunstâncias, sim, é autorizado adentrar
na casa do sujeito, no domicílio do sujeito. Ah, se fosse uma situação de flagrante delito, evidente que os policiais poderiam adentrar na boleia do caminhão. Mas não sendo situação de flagrante e ficar caracterizado que o motorista utiliza para guardar seus objetos, para dormir, para descansar, né, no trajeto de sua viagem como extensão da sua casa, aí sim necessitaria de um mandado judicial. Tudo bem? Então, nessas circunstâncias, este item está correto. E segue o próximo item. A entrada forçada em determinado domicílio é lícita, mesmo sem mandado judicial e ainda que durante a noite, caso esteja ocorrendo dentro da casa situação de flagrante delito nas modalidades próprio, impróprio ou ficto, também conhecido como presumido. Essa questão está correta. Por que está correta, professor? Foi do jeito que nós colocamos agora. A casa é asilo inviolável, ninguém nela pode entrar, salvo tanto durante o dia quanto durante a noite, no caso de prisão em flagrante, no caso para prestar socorro e no caso de desastre ou com o consentimento do morador. Fora dessas hipóteses, somente durante o dia com mandado judicial. E a questão ela coloca, né, a entrada forçada, mesmo sem mandado judicial, só pode ocorrer se houver situação de flagrante delito nas modalidades próprio, impróprio ou ficto. Observa que o texto constitucional ele coloca a situação de flagrante. Então, flagrante ele pode ser próprio, quando o sujeito está cometendo, acabou de cometer, pode ser impróprio, quando ele é perseguido logo após, ou pode ser ainda presumido ou ficto, quando ele é encontrado logo depois, com objetos e circunstâncias que de alguma forma façam presumir ser ele o autor do delito. Então, neste caso, a questão está correta. Tudo bem? Assim nós discutimos, né, os 10 itens relacionados aí ao direito penal e ao processo penal. Com certeza eu espero muito que vocês tenham acertado todos os 10 itens de processo penal e penal, para que vocês tenham sucesso e assim vocês possam em breve tomar posse e assumir o cargo de policial rodoviário federal. Desejo de qualquer forma sucesso a vocês e nos vemos em breve. Abraço!